Vou até... Passa lá e você sabe que ele me Todas as tira. vezes que tiver Aí eu consolidado, faço tem um descarregar o outro trem e desliga carregar aí para dele não dar interferência. na perna dele. Quem está com o som ligado aí, tem criança falando para não interferir. Então, gente, primeiro, as aulas serão todas gravadas. Você pode procurar, eu vou tentar colocar no WhatsApp o link em todas as aulas, mas também você pode entrar no meu canal do YouTube, que eu vou jogar todos os vídeos lá, inclusive de hoje, falando, né, e mostrando tudo que acontecer na sala de aula vai estar gravado lá, tá? Então, não se preocupe, se você não puder participar da aula, se você falar, não, pela chamada não tem problema, mas eu queria saber o que você falou e tal. Então, quanto a isso aí, vai estar gravado no YouTube e é só você buscar esse vídeo, vai estar nomeado pela aula, eu vou colocar. Rotinas de pessoal, aula 3 de agosto. Depois, rotinas de pessoal, e eu vou fazendo sempre assim para vocês poderem localizar melhor a aula, ok? As atividades a gente vai passar, geralmente a gente tem que passar, porque o que foi passado para nós não temos condições de ter 3 aulas direto na internet, como na sala de aula, né? Que é vamos colocar das 19, 20, 21, é 2 horas e pouco na sala de aula, dá 2 horas e acho que 40 minutos, 50 minutos. Então, no nosso sistema aqui, a gente vai trabalhar com um sistema. Uma aula, um intervalo, volta para a sala de aula. Então, isso aí é para a gente poder ter um aproveitamento maior, mas de toda maneira, não vai dar o tempo que a gente teria lá na sala, né? Seria 2 horas e pouco, vai dar menos um pouquinho. Então, é através das atividades que a gente vai complementar essas aulas e não deixar que vocês fiquem sem nenhum respaldo. Lembrando, eu até como falei isso em sala de aula no começo do semestre, pessoal, o professor ele é apenas um intermediador. Vocês vão ter uma carta a mais, mesmo sendo, você falando, a aula presencial era melhor. Mas aqui tem uma vantagem, que você tem um vídeo gravado e na sala de aula você não tem. Então, tudo que eu falo aqui fica gravado, ou seja, você pode assistir essa aula depois. Se você não entendeu, você pode voltar e ouvir tudo de novo. Então, existe essa flexibilidade para vocês, tá? E aquele aluno que não conseguir entregar as atividades na data certa, deve me procurar para falar comigo. A gente teve vários problemas de aluno que não estava entregando, e assim, gerou muitos problemas. Fala comigo, que aí fala, professora, eu não estou conseguindo entregar. Por algum motivo, vamos conversando para a gente poder chegar num consenso onde ninguém fique prejudicado, tá bom? Outra coisa, depois eu vou abrir para ver se tem alguma pergunta, tá? Por enquanto, a gente não falou ainda de média, de nada. Por enquanto, é as atividades, vocês vão fazendo e a presença, né? O semestre passado, nós tivemos muito problema com o WhatsApp. Foi você? Foi fulano? Não, não é isso. Por exemplo, eu tenho 5 salas de aulas. O que acontece? Gente, tinha dia que era domingo, eu estava assistindo culto, porque eu assisto culto todo domingo. Agora, com essa pandemia, ele é online. E meu celular apitando com mensagem. Então, eu estou disposta a atender vocês, não tem problema nenhum. Mas vamos fixar um horário e um dia. Vamos colocar que seja de segunda a sexta-feira, de preferência no período noturno. Porque durante o dia eu também trabalho. Aí fica um pouquinho difícil ficar atendendo. Mas durante a noite, eu estou por conta da faculdade. Então, até às 10 horas da noite, se você tiver alguma coisa para falar comigo, pode falar comigo, que eu vou estar à disposição. Eu só não me coloco muito à disposição final de semana, né? E fora desse horário, porque a gente tem outras atividades. Mas é lógico que cada caso tem sua exceção, né? Vamos pensar que você pode ter realmente uma necessidade de falar comigo fora disso aí, e nem por isso eu vou deixar de te responder, mas de preferência que seja nesses horários que eu falei com vocês, tá bom?
Alguém gostaria de fazer alguma pergunta por enquanto? Ninguém? Ninguém quer perguntar nada? Bom, então vamos dar sequência, né? Já que vocês não têm nada para me perguntar, vamos falar um pouquinho agora. Eu vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai falar um pouquinho do conteúdo da disciplina, da importância dele, o que vocês vão ver durante todo. Não estou entendendo. Oi? E vocês vão ver tudo que vocês vão aprender no decorrer de todo o semestre, ok? Lembrando que quando tiver faltando alguns minutos para a aula encerrar, a gente vai trabalhar 40 minutos, encerra, aí é automático, já pode ir voltando para a sala, aí a gente já volta para o segundo, ou vamos colocar 5 minutos, né? Porque às vezes você quer tomar uma água, e aí com 5 minutos dá tempo de todo mundo ir voltando, é o segundo horário para a gente concluir. Outra coisa, antes de passar para a tela, para compartilhar a tela, eu gostaria de saber se o e-mail de vocês é o mesmo. Então, coloca para mim depois, a representante, o e-mail, para a gente estar passando material. Toda aula eu vou estar passando esse material, que eu vou compartilhar a tela com vocês, eu vou estar passando para vocês pelo e-mail. Porque você vai falar, Ediluz, mas você não passou no quadro, você só leu, eu não copiei, então o que eu faço? Eu compartilho no e-mail, porque aí você pode criar o seu material de trabalho, de estudo, né? E aí eu acho que fica bom para todo mundo, tá? Enquanto isso, vocês vão vendo se tem alguma perguntinha e a gente vai dar sequência agora. Eu vou compartilhar a tela com vocês, ok? Vocês estão vendo a tela aqui? Sim, professora. Tá vendo? Tá bom. Bom, gente, eu coloquei aqui, o nome da nossa disciplina chama Rotinas de Pessoal. A palavra rotinas, ela quer dizer que você trabalha dia a dia com isso, né? Então, é uma rotina de trabalho de pessoal. Então, o que representa esse pessoal? A gente vai ver tudo sobre isso aí agora, ok? Então, primeiro, é exigido que o professor, que ele passe também o conteúdo programático para o aluno, né? O que é que a gente vai aprender. Então, o que a gente vai aprender no decorrer desse semestre inteirinho? Eu vou fazer uma leitura, a princípio, pode ser que vocês não vão entender. Ah, é de Lourdes, é estudo. Ah, eu não entendi. Não, isso aqui é só o roteiro da disciplina. A gente vai trabalhar item por item, tudo isso aqui no decorrer do semestre, ok? Então, eu vou falar, não tem como explicar tudo agora, vou só falar o conteúdo programático. Então, o que nós vamos estudar? Primeiro, a parte de admissão de empregados. Bom, eu vou falar bem rápido, né? Porque não está ainda, nós não estamos ainda estudando o material, mas a parte de admissão de empregado é como que eu devo proceder para registrar um funcionário. Para mim registrar um funcionário tem todo um processo. Eu não posso simplesmente pegar o funcionário, colocar dentro da empresa e falar para ele, pode começar a trabalhar. Não, existe todo um critério para que a gente possa colocar esse funcionário dentro da empresa para cumprir o seu papel de profissional. Então, o primeiro item que a gente vai aprender é a parte de admissão de empregado. Então, entra a documentação necessária, exame médico, o registro, o contrato de experiência, o que nós temos que seguir, que no caso é a convenção coletiva de trabalho. Tem também o tempo necessário, quer dizer, eu posso esperar um mês, 10 dias, 5 dias, 2 dias, qual que é o prazo para me registrar esse funcionário? Então, tudo isso aí, ó, tá aqui, ó, nessa parte aqui da rotina de pessoal. Então, essa parte é a primeira parte que vocês vão aprender.
Depois a gente, talvez não nessa ordem vai acontecer, mas vocês vão aprender também sobre as declarações que devem ser preenchidas na área da rotinas de pessoal, né? Talvez não vai ser nem vocês que vão fazer, mas vocês já sabem que tem que ter. Como, por exemplo, a RAIS, né? Todo mundo sabe que às vezes vai sacar um PIS e eles perguntam, a empresa enviou a RAIS? Aí você fala, o que é RAIS, né? Então, tudo isso aqui vocês vão também aprender. A gente vai falar de PIS, né, do funcionário, de carteira de trabalho, carteira nova, carteira antiga, contrato de experiência do funcionário, quanto tempo eu posso pôr ele de experiência, também faz parte do nosso conteúdo. Nós vamos falar também da jornada de trabalho, né? O funcionário pode trabalhar quantas horas por dia, ele pode trabalhar, por exemplo, só 6 horas, só 8 horas, como que funciona isso? A gente vai falar sobre isso. Nós vamos falar também sobre salários, remuneração, hora extra, adicionais de periculosidade, insalubridade, adicional noturno, salário família, ajuda de custo, comissões, repouso semanal remunerado, descanso semanal remunerado, entre outros ganhos, né? Aqui eu fiz vamos dizer assim, um resumo, mas a gente, de acordo com o que a gente vai trabalhando e que o tempo vai vindo, né, a gente vai fazendo o que der para aumentar mais ainda o nosso conhecimento. Nós vamos falar também de descontos. O que seria esse descontos, né? O que vem descontado na folha de pagamento? Não desconta INSS, vale transporte, a gente vai falar, pode descontar vale alimentação, pode descontar contribuição sindical, o que pode descontar? O funcionário é obrigado a pagar, tudo isso aí a gente vai falar na sala de aula. Tudo isso aí são assuntos pertinentes à disciplina, ok? Então, adiantamento salarial, tudo isso aí é da parte do desconto. Nós vamos depois, provavelmente, isso aí vai acontecer, essa segunda parte agora, ela deve acontecer depois do segundo bimestre, que é férias, 13º, demissões, tipo de aviso prévio e tipo de demissões. Então, esses cálculos e a legislação vocês também vão aprender. É lógico que tem muito mais coisa, tem, porque dentro, por exemplo, eu não falei do cálculo da folha de pagamento. Vocês vão aprender a calcular a folha de pagamento, vocês vão aprender a fazer recibo de pagamento, vocês vão aprender a calcular hora extra, calcular imposto de renda, que aqui não está falando do imposto de renda, o cálculo. Então, tudo isso aí vocês vão aprender, ok? É importante lembrar que essa área, esse conteúdo programático aqui, ele é muito amplo, muito amplo. Tem muita coisa que envolve o curso de vocês. Eu falo muito em sala de aula e vou falar para vocês aqui agora que essa disciplina, não que eu estou puxando, né, sardinha para minha lata, mas para mim ela é a mais importante do curso todinho. Porque imagina você vai trabalhar na área de rotinas de pessoal. Vamos imaginar que você vem aqui no meu escritório procurar um emprego ou qualquer outra empresa. E você fala, olha, eu estou fazendo curso de gestão de pessoal, né, na FANAP. O que a pessoa que está te contratando ou que vai fazer uma avaliação do seu currículo, qual que você acha que é a visão que essa pessoa vai ter de você? Né? Então, ela vai falar, se esse funcionário, ele faz RH na faculdade FANAP, é porque ele sabe toda a parte de pessoal. E aí, de repente, você chega lá e você não sabe, a pessoa fala, por exemplo, você sabe fazer uma folha de pagamento? Não. Então, no meu ponto de vista, essa disciplina nossa, rotinas de pessoal, é a disciplina, se não
a mais importante, para mim, é uma das principais. Não tem como você trabalhar na área de rotina de pessoal sem saber o que a gente vai aprender aqui. Então, pessoal, aproveita bastante, porque assim, a gente dá curso dessa disciplina. Se você for no Senac, no Senai, e você paga caro numa disciplina, num curso desse aqui. E aqui a gente vai trabalhar ele bem minucioso, para que vocês possam aproveitar o máximo da disciplina em si e sair bem habilitado mesmo para exercer sua profissão no mercado de trabalho, tá bom? E um dos segredos para vocês existe a parte fácil e a parte difícil. O que seria a parte fácil? A parte fácil é quando você assiste todas as aulas e você faz todas as atividades. Aí você com certeza não vai ter dificuldade. Se você assistir todas as aulas e fizer todas as atividades, você não vai ter dificuldade. Qual que é o problema de assistir todas as aulas? É porque o curso ele é uma sequência. Por exemplo, vamos imaginar que hoje eu vou falar de imposto de renda, certo? Se eu for falar de imposto de renda hoje, como que você não assistiu minha aula? Aí como que você vai fazer amanhã para fazer o imposto de renda? E a gente não tem como voltar, porque é muito conteúdo. Então, você vai ter que assistir o vídeo, porque não vai dar para voltar. Então, o importante dessa ligação é que você assistindo todas as aulas, você não vai encontrar dificuldade nenhuma. Mas se você perder algumas aulas, você vai ter dificuldade. É o fim? Não, não é o fim. Você pode assistir o vídeo e ainda recuperar. E também tem a questão que quando você faz todas as atividades, você trabalha essa questão da dificuldade, não é verdade? Aí você começa a, a perder essa. Você fazendo, você vai saindo dessa visão de que eu não dou conta, que é difícil, não, vai mudar tudo. Aí você fala, não, eu fiz, eu estou gostando. Gente, é uma disciplina muito boa, vocês vão adorar. Quem entender vai adorar a disciplina, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho do que seria esse departamento pessoal. Uns falam departamento pessoal, outros falam rotinas de pessoal, outros falam RH. Existe diferença? Existe. Em sala de aula, muitas vezes eu converso com alguns alunos e eles interpretam que o curso de RH é como se você fosse um psicólogo lá dentro do curso. Não. Na realidade, qual que é a função do departamento pessoal ou da rotina de pessoal? Ele fala aqui, ó, é desempenhar tarefas diferentes em uma empresa, enquanto o último é responsável por tarefas relacionadas a competências e a habilidades dos funcionários. A rotina de departamento pessoal compreende a execução, tá vendo? Então, o que é executar? É você acompanhar todas as partes burocráticas das questões relacionadas a todos os trabalhadores da empresa. Então, por exemplo, tem funcionário que vai chegar em você, você trabalha nessa área, e vai falar, olha, por exemplo, né, eu vou começar a trabalhar aqui agora, você está fazendo uma entrevista lá para contratar um funcionário, e ele fala, olha, eu vou começar a trabalhar aqui agora, mas eu estou recebendo seguro-desemprego, aí tem como você assinar minha carteira de trabalho depois? Entendeu, gente? Aí você vai ter que falar sim ou não. Dependendo da sua resposta, ou sim ou não, você pode trazer grandes problemas para a sua empresa, causando até uma demissão sua vamos dizer assim, procedimentos errados. Então, a parte do departamento pessoal, ela executa e ela acompanha toda a parte burocrática relacionada aos trabalhadores. Ou seja, quando eu falo de uma parte de rotinas de pessoal, existe ainda a questão legal da coisa, que é a questão, vamos dizer assim, é a questão jurídica.
Esse é o maior problema, é a questão jurídica. Porque, primeiro, lidar com pessoas não é fácil. Ser humano, ele fala uma coisa que pede para você fazer, depois ele vai falar que não pediu e que não você fez porque você quis. Então aí entra, por isso que existe muitas questões trabalhistas, existem inúmeras questões trabalhistas de empresas que geralmente elas querem fazer um bem para o funcionário, mas o funcionário depois ele não vai entender que é assim e ele acaba levando a empresa na justiça. Então, essa é a função do departamento pessoal. Então, sendo assim, o departamento pessoal é um setor da empresa que desempenha as funções de grande responsabilidade, ou seja, tudo está na sua mão. Não interessa qual papel você executa lá dentro. Existe, por exemplo, uma pessoa que fica por conta só de rescisão, só de contratação, só de admissão, existe. Tem áreas do DP que faz tudo ao mesmo tempo, tem umas que é selecionada por áreas. Tudo isso aí faz parte da rotina de pessoal e do DP. Mas qualquer que seja, ou que seja todas, ou que seja só uma dessas funções, o que você vai fazer é de grande responsabilidade, porque pode causar vários problemas para a empresa. Qualquer coisa que você venha fazer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu faço a contabilidade de uma empresa, por exemplo, e eu trabalho no DP e eu contrato um funcionário. Esse funcionário, com 3 dias, ele falou: olha, de Lourdes, exemplo, tá, gente? Olha, de Lourdes, não assina minha carteira agora, não, porque eu estou recebendo seguro-desemprego. Aguarda aí mais uns dias, deixa eu terminar de receber meu seguro-desemprego. Como eu sou uma pessoa legal, né? Eu quero ajudar e tal, eu falo, tá bom, então. Mas, ó, você não vai me trazer problema, não, né? Não, de jeito nenhum. Aí eu falo, não, então tá bom. Aí no segundo, terceiro dia, essa funcionária está indo trabalhar e aí acontece um acidente com ela. Não é isso? E aí, gente, o que eu faço? Se acontecer um acidente com essa pessoa, o que eu posso fazer? Nada. Porque o que eu tinha que ter feito, eu não fiz, que era registrar ela na data exata. Então, isso aí nós chamamos de responsabilidade, né? Então, é um setor da empresa que tem grande responsabilidade. Então, e outra coisa. Aí você fala, mas por quê? Por que eu não podia, eu tenho que registrar ela? Porque, olha aqui, ó, exige conhecimento da legislação trabalhista e da administração, né, para garantir direitos e deveres dos funcionários. Ou seja, não é a minha visão. Não é a minha visão, é a visão trabalhista. Eu posso até achar que eu podia fazer aquilo, mas não é eu que tenho que achar. Não sou eu que tenho que determinar. Existe uma lei, existe uma legislação. E é em cima dessa legislação que eu preciso trabalhar. Então, eu não posso fazer simplesmente pela minha vontade. Eu tenho que conhecer, né? Eu tenho que, primeiro, conhecer a legislação trabalhista para garantir que porque muitas vezes, quando a gente fala de direitos, a gente vê só a parte do funcionário, não é isso? Só que na realidade não é assim, tem a parte da empresa também, gente. Tem muitas empresas que fecham as portas por questões trabalhistas, o funcionário leva na justiça. Entendeu? Então, o funcionário leva na justiça e paga indenizações altíssimas. Por quê? Porque essa empresa foi mal assessorada pelo RH, ou pelo departamento pessoal, ou pelo pessoal da rotinas de pessoas. Então, foi mal assessorado. Quando ele é mal assessorado? Quando não tem compromisso do funcionário, ou seja, ele não está nem aí, ele faz do jeito que ele acha que está certo. Quando não tem competência, porque eu acho assim, a pessoa que faz pela cabeça dela, ela não tem competência. E ela não busca conhecer também, né? Ela não busca conhecer a legislação.
Porque a partir do momento que eu sei que uma coisa é errado, eu não vou fazer, não é isso? Então, eu não vou fazer. Então, se eu fizer, eu estou fazendo o quê? Eu estou indo contra a legislação e eu não posso fazer. Então, isso é o que é correto. O que é o departamento pessoal? O departamento pessoal, ou chamado DP, nós chamamos muito de DP, é o setor da empresa que cuida de assuntos relacionados aos colaboradores. Quem são os colaboradores? Os funcionários, certo? Depois ele fala, aqui ele cita o seguinte: é considerado uma área muito importante na administração da empresa, pois ela lida com toda a parte burocrática de se ter um funcionário. Os profissionais desse setor gerenciam processos como folha de pagamento, férias, benefício, atestado, até o controle de ponto também. Uma das partes mais importantes de uma empresa são os seus colaboradores, né? Se a empresa tem colaborador satisfeito, ela vai bem, né? Agora, já imaginou uma empresa sem controle, sem uma sequência, né? Onde os funcionários se sintam seguros, né? Sabe que ali os direitos deles são preservados, não é isso? Então, essa é a importância de um departamento pessoal, onde ele deve cuidar bem da relação entre empresa e seus funcionários. Pessoal, a gente vai para o intervalo agora. Daqui 3 minutos a gente está encerrando essa aula, né? E eu peço para vocês 5 minutinhos para retornar. Quem não quiser já pode ir entrando, tá? E a gente tem mais 5 minutos de intervalo e a gente volta para o próximo link para a gente encerrar, tá bom? Então, eu vou só concluir esse pedacinho aqui e a gente já pode sair, tá? Lembrando que essa área que vocês estão entrando é considerada uma área muito importante. Olha, se você com esse curso, você tem qualquer empresa, toda empresa precisa de uma pessoa com muita responsabilidade na área de pessoal, porque a saúde da empresa vem dos funcionários, não é isso? Então, é uma área de muita importância que lida com a parte burocrática dos funcionários, né? E um profissional dessa área, ele precisa ter realmente, a palavra que nós podemos citar agora é comprometimento. Você precisa ser comprometido, não só, eu vejo com vamos colocar assim, 3 direções. Você tem que ser comprometido com a legislação, porque a partir do momento que você segue a legislação, você está fazendo a coisa certa, doa quem doer, mesmo que seja a empresa, você vai estar fazendo a coisa certa, você está lidando com a questão correta. Você também vai estar ajudando a empresa, né? Que muitas empresas pecam nesse quesito, não é porque elas querem, é porque realmente elas não sabem. A gente vai ver muitos exemplos aqui, por exemplo, que a empresa errou sem saber que estava errando. E cabe a você, do RH, né, dessa área de rotina de pessoal, colocar para a empresa o que está errado, tá bom? Então, eu vou encerrar a aula agora, e daqui 5 minutinhos vocês pode entrar pelo mesmo link, hein, tá bom? E eu aguardo vocês. Então, até 5 minutos a gente continua. Lourdes, aonde fica a receita? Luciana, sabe a marginal aqui do setor Pedro? A hora que ele pegar a marginal, depois que ele passa aquele trevo lá que vai para o Flamboyant, pela marginal, ele vai olhando do lado direito, é como se ele fosse para o Serra Dourada ou para Saneago. Lá tem um prédio da Receita Federal, é lá que ele vai ter que ir. Boa noite. Irmã Lourdes? Irmã Lourdes.
Falei, Dona Lourdes, você está falando de irmã e irmã. Hum. Hoje fiz a correria, fui lá, minha mãe.